No jogo lá em Boston, a torcida pediu o Neymar, deu pra ouvir. Só se fala disso. E digo mais, ele fala sempre de 100%. O Marquinhos, por exemplo, não está 100%. Nesse jogo, você teria o Neymar, que estaria flutuando, chamando a responsabilidade pra si, com dois caras marcando o Neymar. Com certeza, ele ia abrir espaço pra outros atletas. Eu falei isso? Exato, por isso que pra mim, com o Neymar, poderia ter sido diferente. Ah, mas o Neymar não consegue, não consegue. Bota o Neymar lá. Só que o treinador pode ser ótimo, o ambiente pode ser ótimo, se você não tiver jogadores pra executarem a tomada de decisão, dar a bola no cara e falar, esse cara vai decidir, você não vai bater campeão. E nós não temos jogadores? Não temos, não temos. O Neymar vai te apresentar soluções que eles não apresentam. Ele vai encontrar um passe, ele vai encontrar uma finalização que hoje Diferente. o Brasil não tem. A melhor coisa que aconteceu com o Neymar foi ele ter se machucado. Sabe por quê? Porque a porrada era nele. Porque o Brasil perde, o Neymar não jogou nada. O Brasil tem um empate, porque o Neymar não jogou nada. Agora a gente não tem o Neymar e a gente está vendo que o entorno do Neymar não está no nível Neymar de atuação. A cada derrota da seleção, cresce a pressão para Ancelotti levar Neymar para a Copa. Caio Ribeiro e Felipe Melo falaram tudo sobre isso, se liga aí. Só que eu não acho errado não levar, porque vendo os jogos do Neymar, ele não tem o desempenho de jogador convocável. Então, fruto desse desempenho convocável, eu acho que ele não teria feito diferença. Na minha opinião, eu teria levado para ver ele de perto, observar nos treinos, conversar com ele. Eu acho que você tem que trazer um cara desse tamanho um ambiente pro seu lado e não te afastar. É um cara importantíssimo. Talvez tenha sido um erro dessa comissão técnica. Eu só acho que ele não teria feito diferença. Porque se o cara que hoje decide o jogo contra o Manchester United, contra o Manchester City, contra o Liverpool não conseguiram pegar na bola, imagina quem hoje não consegue fazer diferença contra o Novo Horizontino. Eu acho, inclusive, o jogo teria sido cruel com o Neymar. Cruel, porque ele não está em condição ainda do nível de enfrentamento que a gente teve. Só que como ele não levou, e assim, é importante dizer o seguinte, no jogo lá em Boston, a torcida pediu o Neymar, deu pra ouvir. Aqui no Brasil, Dani e Eric, não sei vocês, só se fala disso. Só se fala disso. Aonde eu vou desde quinta-feira, né, tá na voz do povo. O povo que eu encontrei, em qualquer lugar, na padaria, no barbeiro, no clube, na praia, onde eu fui. Concordo. E o Neymar, Concordo. é um assunto. E tem uma coisa, embora o Ancelotti que vai convocar, eu tenho certeza que ele não vai ter ingerência de fora, ele que vai convocar. Mas a gente está falando de uma entidade que tem sido regida pelo humor da opinião pública, certo? Qual tem sido o modus operandi da CBF nos últimos tempos? Solta aqui que pode ter uma camisa vermelha da seleção. Opinião pública de jeito nenhum não vai ter camisa vermelha. Não, é o Brasa, a repercussão pública é horrível. Gente, não, talvez não é bem assim. Eu, inclusive, fui um dos jornalistas que tornei público o desejo, que claramente a gente estava sendo, não usado, mas estava sendo testado. A gente está pensando em renovar com o Ancelotti. Aí mede na opinião pública, a maioria acha a favor, vamos nessa, vamos renovar. E eu acho que a opinião pública vai ter um peso gigante também na hora H de ter Neymar fora ou dentro da Copa. Eu tenho certeza que o Ancelotti decide pela cabeça dele. Mas a CBF, onde ele trabalha, tem sido uma empresa muito ditada, uma corporação muito ditada, Eric, pela opinião pública. Eu tenho visto isso na prática nos últimos anos. Fala lá, Eric. Não, nessa questão conceitual você tem razão. Só que sabe o que vai acontecer quando acabar o jogo aqui contra a Croácia? O Ancelotti vai pegar um avião e vai pro Canadá. Sim. Nada disso vai reverberar na orelha dele. Nada. Convocação Neymar isso, Neymar aquilo, o povo quer, o povo não quer. Ele vai viver a vida dele como ele estava vivendo antes. Então, talvez institucionalmente tenha esse peso mesmo, mas para fazer a lista, para ter algum tipo de influência, se houver um clamor, isso não vai bater no Ancelotti, eu garanto, assim, não vai ser clamor, não vai ser pressão de opinião pública, quiçá um pedido presidencial do Samir Chaudhry, que não vai acontecer, mas que fosse isso não vai, assim, isso eu garanto, assim, aí não é opinião, é informação, nada disso vai entrar na hora da composição dos 26 nomes. No início do programa eu falei coisas que tem a favor e contra. Então a gente pode o momento da seleção também, né, Abel? Porque você vê como aumentou a onda Neymar depois da... Se tivesse jogado bem... Tivesse ganho, esquece o Neymar. Tinha baixado 20%, 10%, ninguém tava falando. Se o Brasil ganha, o Neymar não iria pra Copa. Se leva uma porrada da Croácia, esse assunto vai... Só se alimenta disso, porque a seleção não vem jogando bem. Porque o argumento que muita gente coloca, aí você pode discutir se a pessoa tem razão ou não, e fala assim, mas esses aí estão 100% e tá jogando mal desse jeito, jogando mal, perdendo e tal, então o Neymar 20, 30, 40 ou 50% pode ajudar. Isso aí é para se pensar e para se discutir. Mas, por exemplo, a gente fala, eu mesmo falei, nos últimos 3, 4 anos o Neymar jogou pouco em quantidade e em qualidade. A gente pode esquecer tudo isso. O que ele fizer daqui para frente, em 1 mês e meio, 2, ou em 14 jogos, que ele não jogue os 14, jogue 6 ou 8, né, nesse nível que tá, controle de carga e tal. Se nesses 8 que ele jogar, 3 ou 4 ele resolver e mostrar um desempenho melhor físico, ritmo e tal, a possibilidade dele ser convocado aumenta. Ninguém tem dúvida, nem o Ancelotti tem dúvida, do que o Neymar é capaz de fazer. Hoje, ele só tem que mostrar que ele ainda faz. O meu pensamento é esse. Perfeito. A gente pode esquecer. Nos últimos 4 anos, eu penso isso.
Abel, eu Nos concordo últimos com você. 4 anos o Neymar não fez quase nada. É o meu pensamento. Não, é um fato. É fato. Mas se daqui a um mês e meio ele repetir 3 ou 4 vezes, por exemplo, o que ele fez contra o Vasco, a possibilidade dele aumenta. E o fato de o Carlo Ancelotti ter ido a Mirassol, isso para mim é marcante. Porque muita gente poderia pensar, não, o Carlo Ancelotti não tá nem aí, nem pensou. Claro que pensou. Senão ele não teria, a CBF não teria colocado lá na programação deles, Carlo Ancelotti com outros membros da comissão vão a Mirassol para ver Santos e Mirassol. Para quê? Claro que foi para ver o Neymar. Só que aí o Neymar, não sei por quê, por qual motivo exatamente, não jogou. Aí diminui de novo a chance dele. Fica nesse vai e não vai. Se ele continuar nesse vai e não vai e jogando pouco, ele não vai para a Copa. Ó, eu tenho certeza que essa história não está contada ainda, porque o Neymar não foi a Mirassol, tá? Essa história não está contada ainda, eu tenho certeza do que eu estou falando, essa história não está contada ainda. E eu tenho convicção de que foi isso, a ausência dele de Mirassol, que o tirou dessa lista. O Neymar esteve em todas as pré-listas do Ancelotti, todas. O Ancelotti não ia para Mirassol só para conhecer a estrutura do Mirassol, era uma semana de Champions, de campeonatos europeus, de vários jogos importantes, e ele escolheu o Mirassol. Essa história, um dia talvez a gente saiba exatamente porque o Neymar não foi ao Mirassol, mas eu já tenho convicção de a não ida dele foi o que tirou ele dessa lista. Dessa lista, é a minha convicção. Eu também acho. É a minha convicção. Não sei por qual motivo, acredito no que foi ventilado, que é uma questão de preservar um pouquinho, controle de carga, preservar um pouquinho porque ele está voltando, essas coisas todas. Agora, acho que tem um lado político aí também, tá? Porque eles quiseram valorizar um pouquinho o trabalho do Mirassol e tem que ser valorizado por tudo que o Mirassol conquistou na última temporada, por tudo que está fazendo pro bem do futebol e dele, Mirassol. Mas assim, você quer analisar o Neymar mesmo? Você acha que é mais legal você analisar Mirassol e Santos em Mirassol ou Santos e Corinthians na Vila? Não sei. Santos e Corinthians na Vila, é o jogo grande, é o jogo que tem mais repercussão, é o jogo que o jogador diferente tem que aparecer. Mas tudo bem, isso é uma página tinha virada. os caras da CBF. Tafarel. Da comissão técnica, Mas eu te- Santos e Corinthians. Mas Tafarel tá- se eu sou o Ancelotti, se eu sou o Rodrigo Caetano, eu sento com eles e falo assim, Certo. legal pra caramba, vai lá em Mirassol, mas vem na Vila. Vem na Vila aqui. Quero ver o jogo contra o Flamengo, quero ver o jogo contra o São Paulo, quero ver o jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Esse é o jogo dos jogadores diferentes. Mas enfim, não quero levantar polêmica aqui. O que eu quero dizer, e aí só para responder o Dena, que abriu o comentário falando isso, quando eu falo dessas duas linhas de 4, dessa compactação defensiva e de jogar num jogo mais reativo de contra-ataque, é porque eu tô analisando a hora do vamos ver da Copa do Mundo. Que é a hora que a gente chega numas quartas de final e vai pegar os grandes. Até lá o Brasil vai jogar ofensivo, o Brasil vai ter a bola, vai ser um time muito mais envolvente, vai passar pela primeira fase, vai passar pelos 16 avos, vai passar pelas oitavas. O bicho começa a pegar nas quartas. E aí eu quero ver o Ancelotti. Se ele vai mudar a configuração do time para colocar mais um meio e fechar um pouco mais o meio, se ele vai jogar com esses 4 mais em 2 linhas de 4, como ele jogou contra a França, ou o que ele vai propor de diferente. Mas acho que ainda está muito no campo das observações. Ele entende o momento da equipe, ele sabe o tamanho da França, o que ele ia enfrentar com todos os desfalques e deu um passo atrás. O Dorival teve várias dificuldades em convocações, que os jogadores foram Até cortados. desse jogo mesmo. Desse jogo mesmo, né? E as cobranças, as exigências, são poucas Ah, parecidas. não, se fosse o Dorival, o técnico hoje era isso fora que Dorival. sabe, porque Mas a quando gente você sempre contrata acha o Ancelotti... um ponto para Claro. justificar alguma questão. A seleção da França, Perfeito, eu também óbvio. concordo, ela é diferenciada. Óbvio. Como a seleção da Argentina era diferenciada também. Sem dúvida. Mas Então, o assim, jogo foi O Ancelotti vem junto com ele um desempenho e- passaporte diplomático. Exatamente, foi o que falamos. A gente comentou o dia seguinte no Seleção. Quando você contrata o Ancelotti, vem junto um passaporte Sim, diplomático. sim. Entendeu? Se nem esse cara der jeito, se fosse o Dorival agora, a gente já tá sapateando aqui no estúdio. Ele não tinha nem voltado. Óbvio. E digo Óbvio. mais, ele fala sempre de 100%. Sim. O Neymar, os jogadores, para estarem na seleção brasileira, devem estar em 100%, certo? O Marquinhos, por exemplo, não está 100%. O Marquinhos foi convocado e não está 100%, porque ele não jogou nenhum jogo. Cara, o pessoal da CBF entrou em contato comigo. Até para esclarecer essa questão que a gente debateu. importante isso. O Eric talvez saiba até melhor, porque eles estão lá perto. Me informaram que o Marquinhos se lesionou no primeiro treino. Que a informação que eles tinham é que ele chegou 100% e que ele se lesionou no primeiro treino. Por isso que ele... Então, me procuraram para... O uma Eric maré de talvez azar, saiba né? até mais, tá lá perto, mas... Infelizmente. Foi a informação que me o passaram. Paulo estava falando, eu penso que em relação ao Ancelotti, a diferença de tratamento, que muitas vezes ela existe, né? Treinador estrangeiro, pro brasileiro e tal. No caso do Ancelotti, não é por ser estrangeiro, é por causa do currículo dele. Claro, porque ele é. Óbvio. Pelo que ele é. Se fosse mais... Óbvio. Agora, tem maneiras de você enfrentar, mesmo a Super França e a Super Espanha. Nós estamos falando de uma seleção que chegou nas finais das últimas Copas do Mundo e estamos falando de uma Espanha que A acabou de Itália foi ganhar o campeã em europeu. 2006, gente. Futebol de seleções tem É disso. isso. Então, e eu acho que o Ancelotti já percebeu, tá? Então aí eu só discordo um pouquinho de quando as pessoas falam que o Brasil joga com 4 atacantes, o Brasil joga com 4 atacantes, o Brasil é super ofensivo. Mentira. O Brasil joga com 2 linhas de 4, compactado no campo defensivo.
Ele dá a bola para o adversário, ele recua o time e fala, vou jogar com o Vini Até Júnior por isso joga o Martinelli, né, Caio? de centroavante para ter a bola longa. Eu vou jogar com o Matheus Cunha flutuando de 10 para ter um armador que eu não encontrei ainda na seleção. E aonde tá os meus pontos de desequilíbrio? Nesse jogo foi Rafinha e Martinelli, pode ser Estevão e Vini, pode ser várias coisas, mas tá na beirada. Na hora que e o Ancelotti nunca vai falar isso. Mesmo que você pergunte por ele, porque é o trabalho de um grande treinador passar confiança para o seu grupo de jogadores e principalmente numa coletiva não expor o atleta. E o Ancelotti faz isso muito bem. Ele já percebeu, mesmo que ele não fale. Então o que ele faz? Cara, eu vou compactar o time aqui atrás e vou usar o que eu tenho de melhor, que é o quê? Essa saída em velocidade. Perfeito. E desta maneira ele tentou machucar a França. Por isso que eu penso muito como você e o Felipe. Eu esperava que fosse pior, tá? Eu achava que ia que ia ser tomar pior. uma pancada maior. Também achei. Porque na hora que eu olhei, eu falei, Achei que ia ser pelo amor como o de jogo Deus. de hoje, França e Colômbia, um vareio. Não foi um outra, vareio. Mas não Então- foi maior porque teve uma expulsão, né, gente? A gente tem que ter Por mérito, dele, por né? mérito Pode nosso, ser. por Mas por que não mérito foi pior, Pelo Caio? amor de Deus. Quem é que tava 2 a 0. flutuando? Pode ser. Esse jogo contra a França, quem tava flutuando? Quem tava pegando a A bola? expulsão foi com 1 a 0. Quem tava pegando a bola pode como ser, 10, logo por em exemplo? seguida. Casemiro. O Casemiro tava botando o pé na área, o Casemiro muitas vezes tava pegando a bola na faixa de um 10, na faixa que alguém tava flutuando. Falta esse jogador. Pelo menos pra esse jogo falta esse O jogador. Casimiro foi o armador do time no primeiro tempo, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, eu penso que o Brasil tem jogadores que fazem diferença. Porque você vê, o Vinícius Júnior faz a diferença no Real Madrid, o Rafinha faz a diferença no Barcelona. Então, são um dos 2 maiores times do mundo. Agora, precisam que esses jogadores, com a camisa da seleção brasileira, assumam a responsabilidade e falem, a bronca é conosco. A gente tem que pegar e tem que fazer. Material humano pra tal coisa tem. Mas, Felipe, eles são... pelo amor de Deus, a carreira do Vinícius já foi melhor do mundo. O Vinícius está entre os, talvez, no 11 ideal do Real Madrid, ele apareça como um dos principais, como titular do Real Madrid de todos os tempos, pelo que ele conquistou com essa camisa. Então, ele e o Rafinha joga muito, eu torço muito para que eles tenham esse protagonismo também na seleção, mas ainda não tiveram. Isso não acontece do dia para a noite. O Rivaldo, o Romário, o Ronaldo Fenômeno, esses caras eram diferentes, gente. Então não vamos comparar períodos. Não existe. Porque é injusto com os caras. Exato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na hora que você tem... E aí, a melhor coisa que aconteceu pro Neymar, porque a gente vai voltar no Neymar, a melhor coisa que aconteceu pro Neymar foi ele ter se machucado. Sabe por quê? Porque a porrada era nele. Porque o Brasil perde, o Neymar não jogou nada. O Brasil tem um empate, porque o Neymar não jogou nada. Agora a gente não tem o Neymar e a gente tá vendo que o entorno do Neymar não está no nível Neymar de atuação. E nem o Neymar tá jogando como o Neymar. Por isso que ele precisa, e a gente tem que respeitar. E aí eu sempre defendi o Ancelotti. Você acha que não faria levar. alguma diferença nesse jogo, o Neymar em campo? Neste jogo, nenhuma. Pelo que o Neymar está jogando hoje em dia, não. assim Agora, com mais 45 dias para ele melhorar fisicamente, para ele recuperar ritmo, recuperar força. E na hora que ele chegar... E aí eu falei isso no Globo Esporte. Na hora que você pega a França com um homem a mais e com 30 minutos para jogar, o Neymar vai te apresentar soluções que eles não apresentam. Posso falar Ele vai com achar o Neymar passe, de lá pra ele frente, né? O Neymar de hoje em dia, ele vai encontrar um passe, ele vai encontrar uma finalização que hoje Diferente. o Brasil não tem. Essa O Neymar finalização daqui aí, a ó, tá passando na 40 televisão. dias e mais 15 dias de preparação, com quase 2 meses, ele vai estar mais próximo do que a gente está acostumado a ver o nível Neymar de Não sei, cara. Os caras que decidem jogo contra o Real Madrid, o Liverpool, não conseguiram fazer André, nada pra André, França, deixa eu falar cara. uma Mas, coisa. peraí, Paulo, desculpa, desculpa, mas desculpa, esses caras que decidem... O Rafinha, quando ele pega a bola com a camisa do Barcelona, ele tem um lateral voando, atacando o espaço do lateral. Perfeito, Do outro exato. lado ele tem o Yamal voando. O Brasil tá jogando com uma linha de 4 aqui, paradinha. Ia ser o mesmo E contexto mais do um Neymar, volante que eu tô eles dizendo. têm Se feito. O Brasil nem, nesse e se jogo- nem esses caras que estão em alto nível na Europa conseguiram pegar na bola, eu acho que o Neymar nesse jogo não pegaria. Mas o também. Brasil nesse jogo homem a faltou um mais, atleta. cara. É? Um homem a mais. Eu acho diferente. Mas, Caio, Eu penso diferente, o Dena. Sabe o que eu penso? Caio. Nesse jogo, fala, Felipe, fala. nesse fala. jogo, você teria o Neymar que estaria flutuando, chamando a responsabilidade pra si, com 2 caras marcando o Neymar. Com certeza, ele ia abrir espaço para outros atletas. Eu falei isso, que Mas, ele- exato, eu por falei isso que que- pra mim, com o Neymar, poderia ter sido diferente. Ah, mas o Neymar não consegue. Não consegue. Bota o Neymar lá. O Neymar É de hoje, com o oportunidade. Pamecano no cangote dele. Então, mas ele ia criar dúvida. O Pamecano foi expulso. Um a mais conseguiria. Ele o foi- Konaté, que seja. Mas ele foi expulso numa jogada que ele dormiu, tomou a bola nas costas, os caras estavam com uma linha super alta, tomou a bola nas costas e ele teve que fazer a falta e foi expulso. Você imagina o Neymar criando dúvida no espaço. Não precisa nem correr muito, é só criar dúvida. O Konaté e esse outro zagueiro, nome difícil, Pamecano. Eu não sei se eu vou sair, se eu vou voltar, se eu vou ficar. E aí cria dúvida, gera dúvida. Essa dúvida que o Brasil precisa de ter um cara que gera dúvida. Flutuando. E o Neymar tem uma qualidade impressionante com o passe. Ele bota o companheiro na cara do gol. Aí, no caso, Vinícius Júnior, super rápido. O Matheus Cunha é rápido. O Rafinha é rápido. Eu acho que com o Neymar, desse jeito de hoje, dando um toque só na bola, ele faz diferente só por quem ele é. E aí uma coisa... Esse jogo Ó, contra Dena, a acho que França, queria falar. eu não acredito. Rizek,
Levamos baile, nós levamos baile, mal conseguimos pegar na bola. Aí, de repente, eles estando lá seria diferente. Agora eu falo, eles estando seria diferente. Algo que jamais saberemos. E aí, você acha que o Ancelotti deve convocar o Neymar pra Copa? Comenta aí sua opinião, deixa o like no vídeo e se inscreve. Tamo junto e até mais!